Em uma declaração recente, o pastor e ex-candidato a deputado federal pelo PL e defensor do ex-presidente Jair Bolsonaro, Anderson Silva, publicou em suas redes sociais que estava arrependido da bolsonarização de seu ministério, pois isso prejudicou sua missão pastoral. Neste sábado, dia 9 de março, o pastor Anderson Silva publicou no Instagram uma foto onde aparece ao lado do ministro da Secretaria de Comunicação, Paulo Pimenta, e do secretário de Comunicação Institucional, Maneco Hassen, ambos representantes do governo Lula. Segundo o pastor, o encontro aconteceu em nome do diálogo e ponderações que possam trazer equilíbrio ao país. Eu quero me arrepender da questão política. Fui candidato também, não digo que não serei. Perguntaram hoje para mim no Instagram se as políticas públicas sobre o autismo não avançarem até 2026, bem provavelmente eu me apresente como pré-candidato a deputado na minha região, estadual, não a nível federal. Mas eu quero me arrepender da bolsonarização do meu ministério. Eu alertei sobre isso, eu preguei sobre isso. Eu expliquei muitas vezes, eu sou bolsonarista, mas não sou bolsominion. Na verdade, eu também já falei isso, eu não sou bem visto pela direita nem pela esquerda em seus extremos. Para conservadores, eu sou barbudo demais, rock and roll demais, tatuado demais, humanista demais e com muitos projetos sociais para ser de direita. Para a esquerda, eu sou um traidor, porque tem um cara de progressista, por ter esse estereótipo, fã de rap, morei em favela até os meus 18 anos. E como que esse cara é conservador de direita? Então ninguém me quer, eu sou o que eu sou. Então eu sempre brinquei, expliquei para vocês que eu me reconheço um conservador anarquista, alguém que faz manutenção da tradição, porém sempre confrontando o status quo, as hipocrisias das instituições. Por mais que eu proteja a ordem, eu estou sempre insatisfeito com o status vigente. Então ninguém me vê com os bons olhos, por isso que eu sigo o meu caminho sem sentar no colo de ninguém. Mesmo que eu tenha alertado isso, em reunião de pastores eu falava isso, não podemos bolsonarizar nossos púlpitos, nem Bolsonaro nem Lula. A minha timeline prova isso, eu confrontei os dois lados e falava para os pastores, nem Bolsonaro nem Lula podem subir aos púlpitos da igreja. Se a gente esquerdizar ou bolsonarizar, a gente está perdendo o evangelismo do outro lado, a gente vai perder o ID. Mas mesmo fazendo todos esses alertas, eu, sem dúvida, perdi pessoas, perdi a mão, saí do trilho, perdi o ID também. Por quê? Eu não posso ser um pastor bolsonarista. Eu sou um pastor. O Anderson, como cidadão, tem direito de voto e de crença. Mas diz respeito a Jesus. Não só uma irresponsabilidade, mas é um desrespeito a Jesus ter um pastor de esquerda ou um pastor de direita. Porque pastor é pastor. E o pastor, ele é de Jesus, ele é da Nova Jerusalém. E a função dele é pregar a palavra, cuidar dos órfãos, dos pobres, dos estrangeiros e das viúvas e estabelecer o reino de Deus na terra e não esquerdizar ou bolsonarizar. Então, eu me arrependo porque também fui um dos responsáveis por essa bolsonarização quando me radicalizei em algumas posturas e falas. E automaticamente pessoas de esquerda que se identificavam comigo por causa dos projetos, por causa da aparência, por causa da coerência em confrontar os dois lados, mesmo tendo um lado, conseguia dialogar. A bolsonarização, mesmo que não total, não me tornei um bolsominion, ela me fez perder o ID, ela afastou de mim pessoas, ela quebrou pontes, ela quebrou diálogos. E a gente vê hoje parte da igreja evangélica numa idolatria a Bolsonaro. Aí vão dizer, não é idolatria, então você iria para a rua por Jesus, pela igreja, pela palavra. Eu quero ser preso se o Estado e a esquerda me perseguir como pastor.
mas não quero ser preso como bolsonarista. O que você fez por Bolsonaro, você faria por Jesus? Essa é a minha, sempre foi a minha conjectura. E, por exemplo, você não me viu e não me vê em eventos públicos babando o ovo de político. Mas mesmo assim, tendo essa postura, eu me bolsonarizei. Porque é difícil, né? O indivíduo ter uma visão de mundo política e ele é pastor. Como desvencilhar sua crença do seu sacerdócio? Chega, as viagens sempre fazem bem para mim, né? Tô 30 dias nos Estados Unidos. Você sai do turbilhão da guerra e você se vê. Então, esses 30 dias me deixaram com vergonha de mim, sabe? Tipo, caramba, cara, como que eu fiz isso? Como que eu apoiei isso? Eu vou começar a postar todos os banners que eu fiz do passado. Vocês lembram disso? Não existe conservadorismo com amante. A agenda gay tá destruindo o mundo, dizem os bolsonaristas. Aí eu falei, se os gays não existissem, você seria fiel à sua esposa? Quase, nesses 4 anos, quase eu não encontrei conservador fiel, conservador útil. É só você pegar a timeline das redes sociais de um político bolsonarista e você vai ver sua inutilidade. Ele só vive para combater a esquerda, mas ele não produz nada e às vezes ele não é o oposto do que critica e não é uma pessoa fiel. Se for cristão, não é um cristão fiel. Se for marido, às vezes não é um marido fiel. E quem está no meio político sabe do que eu estou falando. Então, eu estou arrependido diante de Jesus, diante da palavra, diante da igreja. Eu quero recuar como pastor. Eu quero ser um Billy Graham. Billy Graham, ele discipulou mais de 7 gerações de presidente da República nos Estados Unidos. Democratas e republicanos. Ele recebeu, sentou e dialogou com Barack Obama, de esquerda. Ele dialogou com políticos de direita, na maioria, sim, mas ele sempre estava disponível. Quando ele pregou na Coreia do Norte, comunista, ele foi criticado pelos Estados Unidos e ele disse, eu não sou um republicano apenas, né? Eu sou um homem de Deus, sou um pregador do evangelho, eu sou um evangelista. Então Anderson é um pastor. Eu tô falando isso pra você, eu tô sem ar, cara. Eu tô sem ar. Eu não tava enxergando isso. A minha função é pregar o evangelho. À direita e à esquerda. Eu não posso politizar o meu sacerdócio. Meu compromisso é com o ID de Jesus. O meu compromisso é estabelecer o reino de Deus. O pastor Anderson Silva foi procurado pela Polícia Federal por ter dito em um podcast que ele orava para Deus quebrar a mandíbula do presidente Luiz Inácio Lula da Silva do PT. Falta a gente orar assim, Senhor, arrebenta a mandíbula do Lula. Sabe? Tipo, Senhor, prostra enfermos ministros do STF para que eles te conheçam no leito de enfermidade. Já no encontro que teve recentemente com os ministros de Lula, o pastor disse: afirmei que as coisas mais caras para a igreja são atacadas constantemente pelo governo Lula: Israel e pauta moral, aborto, teoria queer, perseguição doutrinária à fé cristã. Se o governo não ponderar suas falas, não é possível a igreja ponderar as dela, disse ele. Ele propôs 2 possibilidades de apaziguamento que julga solucionar os ânimos: religião social e ensino confessional. Um político governa para todos, por isso, todos precisam ser respeitados e não apenas tolerados, afirmou o pastor.